Pai, muito obrigado, Deus, pela vida do Paulo e da Patrícia, que prontamente atenderam ao convite de estar conosco hoje, por amor ao Senhor, por amor à Tua obra, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, nosso coração está atento, Senhor, agora, com a expectativa de que o Senhor vai falar ao nosso coração, Pai, de tal forma que nós não saiamos por aquela porta da mesma forma que entramos. Que em nome de Jesus, Deus, a Tua palavra, que é transformadora, cause efeito em nosso coração nessa manhã, Deus, e que a gente possa sair daqui convictos de que o Senhor falou conosco. Amém. Usa a vida do Paulo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, abençoe. Amém. Graça e paz. Uma alegria poder estar aqui com vocês. Há 20 anos atrás, quando eu recebi o convite para ser diretor da MIAF, alguém disse assim, olha, e uma das suas funções como diretor vai ser visitar os missionários do campo, no país onde eles estão, e aquilo me pareceu muito legal. Falei, puxa vida, vou conhecer vários lugares, visitar os nossos missionários, acompanhar o que eles estão fazendo. Depois de 20 anos fazendo isso, continua sendo muito legal visitar os missionários, mas confesso que as viagens têm sido cada vez mais cansativas, né? Nós voltamos, Patrícia e eu, nós estávamos juntos, chegamos, né, ontem, como o Rogério disse, 36 horas de viagem, parece que as viagens estão se tornando cada vez mais longas também, mas foi um tempo maravilhoso. Ouvir o que Deus está fazendo, acompanhar o que Deus está fazendo. Nós tivemos, além de vários encontros e reuniões, um encontro com mais de 200 missionários da MIAF Internacional, que trabalham especificamente entre povos muçulmanos em todo o continente. Nesse encontro, especificamente, missionários que trabalham ali na costa do continente, Quênia e Tanzânia, toda a região sul da África, região central e oeste da África. Então, foi muito interessante poder estar com eles, ouvir o testemunho, ver o que Deus está fazendo. E eu posso dizer para você que Deus está fazendo grandes coisas. Deus está se movendo em todo o mundo e povos têm sido alcançados, povos que antes não conheciam o Evangelho, não conheciam a pessoa de Jesus, hoje estão se reunindo em grupos, em pequenos grupos, expressando a sua adoração, expressando a sua gratidão a Deus por hoje poderem usufruir da salvação em Cristo Jesus. E é muito bom realmente poder ver aquilo que Deus está fazendo. Eu quero desafiar você a ser um intercessor pela obra missionária. Nós precisamos de pessoas que orem cada vez mais pela obra missionária, que orem cada vez mais por aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Ele pode fazer. Eu gosto muito de um autor chamado Paul Miller. Ele diz que a oração não é a preparação para o trabalho, mas a oração é o trabalho. A oração é a parte mais importante, especialmente no que diz respeito à obra missionária que nós, como igreja, podemos fazer. Nós podemos enviar, mas se enviarmos sem que haja oração, o nosso envio vai ser frustrado. Nós podemos pregar, mas se a nossa pregação não estiver envolvida em oração, para que Deus abra os corações, nossa pregação não terá efeitos tão extraordinários, se nós não realmente alimentarmos em nós uma vida de oração. E uma das maneiras que você pode fazer isso é exatamente orando pelos povos, pelas etnias que ainda não conhecem o Evangelho. Nós precisamos nos lembrar, e talvez você fale assim, mas de novo essa informação, mas nós precisamos ser recordados a todo momento. Existem hoje 7.000 povos em todo o mundo que nunca ouviram o Evangelho, ou que o número de cristãos entre eles é inferior a 0,02%. Entre esses, cerca de 3.000 povos ou etnias que não têm absolutamente nada do Evangelho entre eles, nada. E quando aí eu falo nada, é nada. A gente costuma dividir esses povos em dois grupos: os que têm pouco acesso ao Evangelho,
Eventualmente tem um ou outro missionário lá trabalhando entre eles. E aqueles que não têm acesso ao Evangelho. Não tem nenhum cristão, não tem nenhum missionário, não tem nenhuma igreja entre eles. E para que o Evangelho seja pregado, para que o Evangelho seja anunciado, para que eles tenham acesso às boas novas do Evangelho, é preciso que nós, como igreja, possamos nos mover nessa direção. E uma das maneiras de você fazer isso, especialmente no que diz respeito aos povos africanos, é orando por aqueles povos que não conhecem o Evangelho. Na mesa que tem lá embaixo, você vai ver alguns cartões de oração como esse. Eu sei que em um dos cultos vocês devem ter recebido, mas eu quero incentivar você a pegar. Tem alguns cartões lá que você pode pegar, você deve levar. E eu quero desafiar você a orar por esses povos. Orem pelo povo. E é legal porque você vai praticar bastante um trava-língua. Então, por exemplo, você vai orar pelo povo Ndingerenko. Tem que fazer um curso para poder aprender. 250 mil pessoas, são agricultores e pastores, na sua grande maioria muçulmanos. Ore por eles, ore pelo povo Range. Mais de 750 mil pessoas, com pouco ou nenhum acesso ao Evangelho. Pelo povo de Dinga, 90 mil e assim vai. Então, passe ali, pegue. Não tem custo para você pegar o cartão isolado, solto ali. Se você quiser orar por todos os povos que nós estamos nos propondo a trabalhar, aí você tem um kit, fala lá com a Suzy, com a Sabrina, e elas vão poder te ajudar. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 4. Nós vamos ler do verso 27 até o verso 38. João capítulo 4. Do verso 27 ao verso 38. João está descrevendo aqui um dos momentos que os discípulos tiveram ali com Jesus, logo após Jesus ter passado por Samaria. João 4, 27 a 38, eu vou ler na versão da NVI, mas você pode acompanhar aí na sua versão. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber ou por que está conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram e foram ao encontro de onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que ele trouxe alguma comida? E disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam. Vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que eles se alegram juntos, o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu vos enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Pai, que o Senhor nos abençoe nesse tempo de estudo da Tua Palavra, que o Senhor Deus possa nos ensinar ainda mais sobre a Tua Palavra, sobre o Teu coração, sobre o reino de Deus e sobre como o Senhor ama as pessoas, em nome de Jesus. Amém. É interessante essa passagem, ela acontece logo após Jesus ter passado por Samaria, tido encontro com a mulher samaritana, falado do Evangelho para a mulher samaritana, e os discípulos, nesse momento em que Jesus está ali com a mulher à beira do poço, os discípulos estão na cidade, foram lá comprar algum tipo de comida, algum tipo de mantimento, e eles estão voltando, e João começa a relatar exatamente esse momento, o momento em que os discípulos estão voltando ao encontro de Jesus, e ao voltarem, encontram Jesus assentado ali, conversando com uma mulher. Ela não é uma mulher
normal do ponto de vista do que Jesus estava acostumado. Ela é samaritana, há ali um conflito cultural, social entre judeus e samaritanos. Eles não se bicam, como se diz no ditado popular, eles não se dão bem, há uma série de situações ali. Só o fato dela ser mulher já era talvez um impedimento para que Jesus sozinho estivesse ali com ela, mas o fato dela ser uma mulher samaritana e uma mulher de conduta duvidosa. Porque quando você vai ler os versículos anteriores, nós vamos perceber que aquela mulher já teve ali vários maridos, ela teve uma situação de relacionamentos quebrados, de vários relacionamentos, e é com essa mulher que Jesus está conversando. Mas eu quero me deter somente nesse contexto do verso 27 ao verso 34. E esse texto tem muito a ver com o tema da conferência, sobre amar a Deus, amar o nosso próximo e servir o mundo. Na verdade, o resumo desse texto, ou desse tema da conferência é muito simples. Nós servimos ao mundo quando somos capazes de amar a Deus e amar o nosso próximo. Então, se você não lembrar de nada do que eu falar agora, guarde isso. Nós só somos capazes de servir o mundo quando somos capazes de amar a Deus e amar o nosso próximo. E com isso eu posso dizer para você, se nós não estamos servindo ao mundo, nessa equação alguma coisa está equivocada. Ou nós não estamos amando a Deus como deveríamos, ou nós não estamos amando o nosso próximo como deveríamos. A história que nós temos aqui diante de nós é uma história de engajamento, de atitudes corretas que apontam para o avanço do reino de Deus, que apontam exatamente sobre essa ideia de servir o mundo, servir as pessoas. De alguém que entendeu não só a salvação em Jesus Cristo, mas entendeu também a sua missão. E uma das coisas que nós precisamos nos dias de hoje é compreender que, atrelado à nossa salvação, nós adquirimos também uma missão. Tem gente que acha que o reino de Deus se resume à ideia da salvação, mas não é isso. Se você olhar para toda a Bíblia, para toda a história do Novo Testamento, você vai perceber que com a salvação nós adquirimos automaticamente uma missão diante de Deus. Uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo dos anos é que Deus usa aquilo que é improvável. E esse talvez seja um dos nossos grandes problemas, porque nós achamos que para servir o mundo, para servir as pessoas, para servir o reino, nós precisamos de muita coisa. E na verdade nós não precisamos de muita coisa, nós precisamos primeiro de um coração obediente. Nós precisamos, em segundo lugar, de um coração entregue à pessoa de Jesus, para que Deus possa nos usar, porque aquilo que nós fazemos, não fazemos por causa de nós mesmos. E tem gente que continua procurando muita coisa para poder servir o reino de Deus. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso terminar isso, eu preciso conquistar aquilo, e aí então eu vou poder estar capacitado a servir o reino de Deus. Nós servimos o reino de Deus não a partir daquilo que nós temos, mas nós servimos o reino de Deus a partir daquilo que Deus pode fazer através da nossa vida. É Ele é o dono da missão, Ele é o Senhor da missão, e se Ele não agir, nada do que nós fizemos vai prosperar. Todo o seu conhecimento, todos os seus recursos, todas as suas graduações, tudo aquilo que você tem, se não houver uma ação direta de Deus sobre a nossa vida, não serve para servir. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. E aquela mulher, ela é talvez a mais improvável, mas Deus usa ela. O texto diz que ela volta lá para a sua vila, para o seu vilarejo. Fala assim, olha, eu encontrei um homem ali, e esse homem disse tudo que eu estou vivendo, tudo que está se passando na minha vida. Será que ele não é o Cristo?
Aí o texto mais para frente vai dizer que toda a vila, todo o vilarejo, toda a cidade vai se encontrar com Jesus para ouvir aquilo que ele tem para dizer. Eu estou convicto que nós temos diante de nós hoje a possibilidade de cumprir na nossa geração a pregação do Evangelho entre todos os povos da terra. Eu não tenho dúvida disso. Se nós olharmos para os recursos que temos, se nós olharmos para as pessoas que temos, se nós olharmos para as igrejas que temos em todo o mundo hoje, eu posso garantir para você que nós temos condições de terminar e cumprir a grande comissão que Jesus nos deu ainda nessa geração. Aí você vai dizer, mas eu já ouvi isso. O pastor da geração passada já falou isso, e é verdade. E a pergunta talvez, ou a tua resposta talvez não é, mas eu já ouvi isso, talvez por que então nós continuamos ouvindo isso? Por que será que nós continuamos ouvindo que nós podemos cumprir a grande comissão nos dada por Jesus ainda nessa geração e nós não cumprimos? E geração passa, e geração vem, e geração passa, e geração vem, e a gente continua ainda olhando para tudo isso. É impressionante você perceber quantos recursos, quanta capacidade, quanta gente nós temos hoje dentro do reino de Deus. Mas nós precisamos ampliar isso. Nosso irmão estava falando sobre o encontro na Coreia. Mais de 5.200 delegados de mais de 200 territórios e países. Gente de todo tipo, de toda expressão, de todo lugar, conversando, meditando, discutindo sobre como nós podemos terminar a grande comissão, como nós podemos concluir a grande comissão nos dada por Jesus. E essa tem que ser a nossa pergunta. Como que eu aqui, nessa igreja, nessa comunidade, como eu posso participar de forma efetiva para que aqueles que ainda não conhecem o Evangelho tenham a oportunidade de conhecer? Seja aqui, perto de nós, seja lá na África, lá na Ásia, lá no Oriente Médio. Há muito ainda o que se fazer. E é necessário que a gente tenha engajamento total, para que a visão profética de João em Apocalipse capítulo 7 seja cumprida. Eu vi diante de mim uma multidão que ninguém podia contar, gente de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, declarando: a salvação pertence ao nosso Deus. E eu não vejo a hora disso acontecer, eu não vejo a hora de poder estar lá e vislumbrar isso. Mas eu sei que ainda há muito ao que se fazer. Eu estou num momento de transição no nosso ministério, Patrícia e eu, mais eu do que Patrícia, na verdade. Nós temos servido juntos já há mais de 25 anos na MIAF, Missão para o Interior da África. Nos últimos 20 anos, Deus tem me dado esse privilégio de servir como diretor, de ajudar pessoas e igrejas a enviarem seus missionários, a estarem no campo. E já há algum tempo nós temos orado e chegou o momento então que nós estamos deixando a direção da MIAF, ou eu estou deixando a direção da MIAF como diretor executivo para assumir uma nova área dentro da MIAF Internacional, para trabalhar na área de colaboração, para conectar pessoas. Mas um dos primeiros trabalhos que o nosso diretor internacional me pediu é para que a gente possa agora ter um esforço intencional e um movimento intencional para o oeste da África. E é muito interessante, porque quando você olha para o oeste da África, países como Mali, países como Senegal, países como Guiné Equatorial, países como Guiné-Conakry, países como Burkina Faso, você vai perceber países onde a grande maioria professam a sua fé no islamismo. O número de cristãos nesses países é menor que 2%, alguns deles é menor do que 0,02%, mas são países abertos para que a gente envie missionário. Então, nós podemos ir para lá como missionários, apesar de ser países de maioria muçulmana.
E eu fui fazer um cálculo rápido, só em 4 desses países que formam esse bloco no oeste da África, nós temos cerca de 110 milhões de pessoas sem nenhum acesso ao Evangelho. 110 milhões de pessoas. Da etnia Tuareg são 3,6, dos Fulanis 41 milhões, povo Sonique 3,9 milhões, Maninka 6,7 milhões, Moors 4,7 milhões, Haussas 56 milhões de pessoas com pouco ou nenhum acesso ao Evangelho, povo Wolof 6 milhões de pessoas. Há muito ainda do que se fazer. Nós precisamos avançar. Mas quando nós olhamos para esse texto, a gente vai ver 3 atitudes diferentes de 3 grupos de pessoas diferentes aqui. A gente vai ver a atitude dos discípulos, a atitude da mulher e a atitude de Jesus, tudo isso nesses poucos versículos que nós lemos. E eu queria nessa manhã que a gente olhasse para esse texto e olhasse para a atitude desses 3 grupos, né? Ou esses 3 atores dessa passagem, os discípulos, a mulher e Jesus. Primeiro eu quero falar sobre a atitude dos discípulos. João, a relatar a situação ali, ele não esconde a surpresa dos discípulos ao verem Jesus conversando com aquela mulher. E como eu disse, uma mulher samaritana com algumas questões na sua vida cotidiana que não eram naturais. Eles estão admirados, mas não dizem nada sobre o fato de estarem admirados, o fato de Jesus estar conversando com a mulher. O texto diz que, contudo, ninguém disse: o que será que Jesus está procurando? Será que ele perdeu alguma coisa? Será que ele está buscando alguma informação? Será que ele está querendo saber alguma coisa? Por que será que ele está conversando com aquela mulher? O texto diz que os discípulos eles chegaram ali e eles ficaram maravilhados com o fato dele estar conversando com aquela mulher. Ficaram surpresos, é a palavra utilizada ali, com o fato de Jesus ter ultrapassado limites culturais, limites sociais, e com aquela conversa prolongada com aquela mulher. Porque lembrem, Jesus chegou com os discípulos ali, os discípulos saíram, quando os discípulos voltaram, Jesus ainda estava ali com aquela mulher. Jesus rompe com questões culturais, Jesus rompe com questões sociais, Jesus rompe com os paradigmas estabelecidos para aquela época. Afinal, um judeu não poderia estar ali com uma samaritana, ainda mais mulher, ainda mais de conduta duvidosa, conversando numa longa conversa ali. Mas Jesus rompe com tudo isso, os discípulos ficam surpresos. E é verdade que muita gente olha para essa palavra e expressão surpresos, como se isso fosse alguma coisa ruim, ou seja, os discípulos ficaram surpresos no mau sentido. Meu Deus, que coisa absurda, Jesus está falando com uma mulher samaritana. E não é isso, não é essa a ideia que o texto diz. Quando você se aprofunda nesse texto, quando você estuda esse texto um pouco mais profundamente, você vai perceber que a surpresa, na verdade, dos discípulos é outra. Porque, apesar da surpresa, eles começaram a perceber que aquilo era provavelmente alguma coisa certa a fazer ou apropriada para fazer, porque eles já tiveram experiências no passado que demonstravam que sempre havia algo para se aprender com as atitudes de Jesus. Se Jesus está fazendo isso, a gente precisa aprender o porquê que Jesus está fazendo isso. Jesus está conversando com essa mulher, tem alguma coisa ali que ele está querendo ensinar para a gente. É por isso que eles não questionam. É por isso que eles não falam nada. No entanto, muitas vezes eu vejo pessoas nos dias de hoje questionando a presença do Evangelho em lugares, questionando a presença do Evangelho em determinadas culturas e até mesmo em certos meios. Porque ao longo da nossa caminhada como igreja, nós fomos estabelecendo barreiras, nós fomos estabelecendo conceitos, nós fomos estabelecendo paradigmas, nós fomos querendo decidir quem pode e quem não pode ouvir o Evangelho, quem pode e quem não pode receber as boas novas de salvação. Mas Jesus não está preocupado com isso. Jesus não quer que em nenhum momento seus discípulos creiam
que questões sociais, questões culturais, questões religiosas possam impedir do que o Evangelho seja pregado. Os discípulos sabem que ali há alguma coisa para aprender. Dois autores, ao escreverem sobre esse texto, dizem o seguinte: Dodds, ele diz o seguinte: o silêncio deles, ou seja, o silêncio dos discípulos, era devido à reverência. Eles haviam aprendido que ele tinha razões para as suas ações e que elas poderiam sempre não estar na superfície. Ou seja, Jesus sempre tem algo mais profundo, Jesus sempre tem algo mais importante para nos ensinar a partir das suas ações. Morris vai dizer: eles haviam aprendido o suficiente para saber que, embora Jesus nem sempre respeitasse as convenções dos rabinos, ele tinha boas razões para fazer o que fazia. Jesus tinha boas razões para estar ali com aquela mulher, conversando com ela. Eu me lembro que recentemente eu postei um vídeo numa das minhas redes sociais falando sobre um movimento de oração pela Líbia, por conta de 12 irmãos que foram presos em 2023. Desses 12, 5 foram condenados, a gente não sabe, provavelmente eles já foram executados por conta da sua fé. E 7 deles ainda estão passando por julgamento. O julgamento deveria acontecer no dia 4 de fevereiro. O julgamento foi adiado agora para essa semana, dia 18 de fevereiro, onde eles vão ter o veredito final. E o veredito pode ser 2, ou eles são libertos e proibidos de pregar e falar de Jesus, ou eles podem ser condenados, e normalmente a condenação ali é a morte. E é muito interessante que eu coloquei esse vídeo pedindo para que a igreja se envolvesse em oração, pedindo que irmãos orassem pelo Brasil inteiro, para que Deus se manifestasse nesse julgamento. E foi muito interessante ler alguns comentários, que eu imagino que são comentários de cristãos, porque normalmente as minhas redes sociais só são, os meus seguidores são só cristãos, pessoas que me conhecem, pessoas que me ouviram falar algum dia. E alguns comentários ali muito interessantes, dizendo assim: mas esses irmãos, a expressão não foi irmão, mas essas pessoas não merecem o perdão de Jesus. Mas essas pessoas não merecem a graça de Deus. Mas essas pessoas já estão condenadas. E assim vai. Claro, esses são poucos comentários. A maioria são de pessoas orando, pessoas engajadas em oração. Mas alguns desses comentários demonstram claramente como muitas vezes nós começamos a questionar algumas coisas no reino de Deus que não deveríamos questionar. Alguns encontros do reino que nós não deveríamos questionar. Jesus está com aquela mulher porque Jesus quer alcançá-la com o poder da salvação. Jesus quer alcançá-la com o reino de Deus. Jesus quer alcançá-la com a misericórdia e com o amor do Pai. Não somos nós que determinamos quem deve ou quem não deve receber a salvação. A nossa atitude não pode ser uma atitude de condenação, de desprezo. Pelo contrário. A atitude dos discípulos ali não é uma atitude de condenação. A surpresa deles se dá ao fato de que eles sabem que Jesus está ali conversando com aquela mulher, porque existem razões no coração de Jesus para alcançar os povos, as etnias, os diferentes lugares e contextos. E não cabe a nós julgar. Essa é a atitude dos discípulos. Muitas vezes a nossa falta de ação missionária, ela acontece exatamente por não entendermos que Jesus morreu por todos. Jesus morreu para que toda a nação, todo o povo, toda a tribo e toda a língua possam ser alcançados por essa mensagem de salvação, de amor e de misericórdia. Muitas vezes nós queremos decidir o lugar que Deus pode agir. Muitas vezes nós nos perdemos nos nossos preconceitos, mas a ação que se espera de nós, a atitude que se espera de nós é a mesma atitude dos discípulos. Nos despirmos dos nossos preconceitos, aprendemos a olhar as pessoas como Cristo as vê.
Essa é uma das primeiras atitudes que nós precisamos ter. Olhar para as pessoas com o mesmo olhar, com a mesma atitude que Jesus tem. Essa é a atitude dos discípulos, essa tem que ser a nossa atitude. Mas o texto fala também sobre a atitude da mulher. Aquela mulher que se encontra com Jesus, aquela mulher que ouve as boas novas a partir da própria boca de Jesus. A mulher à beira do poço é a história, ou deveria ser a história de cada um de nós. É a história de alguém que se encontrou com Cristo, entendeu que o encontro com Cristo não só nos reconcilia com o Pai, mas nos torna também, nas palavras do apóstolo Paulo, embaixadores dessa reconciliação. Eu fui alcançado e agora eu preciso alcançar. Eu fui perdoado e agora eu preciso proclamar o perdão. À medida que nós conhecemos Cristo, à medida em que nós avançamos em conhecer Cristo, nós somos inundados dessa graça irresistível, que não só nos redime do pecado e da morte, que não só nos leva a conhecermos Cristo cada vez mais, mas também nos leva a um comprometimento com a proclamação da graça e do amor de Deus. Quanto mais você se aprofunda no conhecimento de Deus, mais você precisa ser instrumento de Deus para proclamar essa graça e esse amor. E o primeiro instinto dessa mulher, ao entender a mensagem de Jesus, ao compreender que ali diante dela está o Cristo, é abandonar imediatamente o seu cântaro e seguir em direção à cidade de Samaria, para dizer aos seus amigos e aos seus vizinhos que aquele o qual os profetas haviam dito agora está entre eles. Esse é o primeiro instinto, essa é a primeira ação dessa mulher. Ela deixa o seu cântaro e ela corre em direção à cidade. João não nos diz exatamente o porquê ela deixou aquele pote de água ali, o cântaro. Mas eu acho que ela estava tão empolgada, tão animada com a palavra que ela havia ouvido naquele momento, que ela mal podia esperar para contar para todo o seu povo sobre Jesus. O texto diz que imediatamente, ao se encontrar com Jesus, ela abandonou o cântaro e voltou correndo para a sua cidade. Ela queria que o seu povo conhecesse esse homem extraordinário, antes que ele escapasse, antes que ele fosse embora. E talvez carregar um pesado pote de água teria atrasado ela, teria feito com que ela demorasse para chegar. Então ela não tem dúvida, ela corre de volta à sua aldeia, de volta ao seu povo, para contar para todos aqueles que quisessem ouvir sobre esse incrível encontro com aquele estranho que havia revelado o seu passado e havia lhe oferecido a água da vida. William Barclay, ao falar sobre esse texto, diz: nenhum descobrimento é completo até que nossos corações se encham do desejo de compartilhar. E não podemos comunicar Cristo aos outros até que nós mesmos não tenhamos descobertos Ele em nós. Os dois grandes passos da vida cristã são, em primeiro lugar, encontrar e, em segundo lugar, proclamar. Os dois grandes passos da nossa vida em relação a Cristo, o primeiro é encontrar a Cristo e o segundo é proclamar a Cristo. E nós não podemos proclamar algo que nós mesmos não estejamos completamente cheios. Por isso, proclamar o Evangelho é estar cheio do Evangelho. Anunciar as boas novas do reino é estar repleto dos sinais do reino na nossa vida. Pregar a salvação em Cristo Jesus é ter a certeza e usufruir dessa salvação na nossa própria vida. Quanto mais nós nos aprofundamos em Cristo, mais desejo de proclamação nós devemos ter. É como aquela criança que no Natal recebe o seu presente. E a primeira coisa que ela quer fazer é abrir o presente e mostrar para todas as outras crianças o presente que ela ganhou. Muitas vezes nós temos recebido o presente da salvação,
o presente do perdão, da graça, da misericórdia de Deus, e nós temos escondido, como se isso fosse algo somente para nós, mas não é. Isso é algo para todos. Nós precisamos novamente alimentar esse vigor da pregação do Evangelho. Nós precisamos entender que o chamado missionário, o chamado da grande comissão, é um chamado para todos. Todos que fazem parte do corpo de Cristo. E essa talvez seja um dos grandes erros que nós fomos aprendendo ao longo da nossa caminhada cristã, que chamado à missão de Deus, que o serviço na missão de Deus é um trabalho específico para pessoas específicas. Não é. O chamado para a missão e da grande comissão é um chamado para todo o corpo de Cristo. Nós precisamos romper com essa ideia equivocada de Mateus capítulo 28, sendo um chamado só para alguns. Toda a igreja é chamada, toda a igreja precisa servir, atuando de diferentes formas em diferentes lugares. A obra de Deus é um chamado para todos nós, não somente para alguns, mas para toda a congregação, para toda a comunidade. Todos nós somos chamados para se envolver. E à medida que todos nós nos envolvemos, é verdade que Deus designa alguns, que Deus pinça alguns para lugares e ministérios específicos. O fato de que todos nós somos chamados para a missão de Deus não significa que todos nós vamos ser enviados para um determinado lugar, mas todos nós temos um chamado. Todos nós precisamos nos envolver. Uma vez eu estava numa conferência missionária e pregando e falando. Alguém disse assim, mas você fica falando aí de enviar missionário para a África, mas aqui na nossa cidade também precisa de missionário. Você não acredita nisso? E eu disse, não, eu não acredito. E o irmão ficou bem bravo comigo, mas bravo mesmo. E eu falei assim, mas deixa eu responder o senhor, por que eu não acredito nisso? Eu não acredito que Londrina precisa de missionários. Missionário, estou falando da figura missionária, Edilson Solange, né, missionários de carteirinha ali, que você tira e tal. Porque Londrina tem você. Não era em Londrina, era numa outra cidade. Eu disse para aquele homem, essa cidade não precisa de missionário. Missionário, a figura, porque Londrina tem o senhor. O senhor pode pregar o evangelho onde o senhor for. O senhor pode pregar o evangelho na rua da sua casa, no trabalho, na escola. Aonde nós vamos? Essa é uma missão de todos nós. Mas quando eu estou falando sobre o povo Range, quando eu estou falando sobre o povo Sonic, quando eu estou falando sobre o povo Fulani, quando eu estou falando sobre os norte-africanos, para onde Ed e Sol vão agora nessa nova etapa, nós estamos falando de lugares onde esse compartilhamento do Evangelho não é possível, porque o Evangelho não está lá, porque não há crentes lá. Por isso nós precisamos mover peças intencionalmente, para que o Evangelho chegue lá. Nós precisamos nos inundar, esse mesmo sentimento dessa mulher, a mesma atitude dessa mulher à beira do poço, que ao encontrar a salvação, ao encontrar o Messias, não tem só a sua vida transformada, redimida, mas se torna também uma propagadora das boas novas, de transformação, de remissão dos pecados. E a pergunta sempre é, o que nós precisamos abandonar? O que está pesando na nossa vida que nos impede de sermos pessoas comprometidas com a missão de Deus? De amarmos o nosso próximo, de servirmos o mundo? Quais são os pesos que vão sendo atrelados à nossa vida, que nós precisamos deixar para trás, porque eles estão nos segurando? E existem vários, às vezes até transvestidos de boas razões, mas são pesos que nos impedem de avançar, pesos que nos impedem de compartilhar, pesos que nos impedem de sermos embaixadores da reconciliação de Jesus, de servirmos o mundo onde nós estamos, nos lugares onde nós estamos. E eu quero terminar falando sobre a atitude de Jesus. E não por acaso eu deixei ela como último, porque ela é o maior exemplo que nós podemos ter. Os discípulos estão preocupados, porque Jesus não havia comido, não havia se alimentado.
E em determinado momento daquele diálogo, daquela conversa, eles dizem: Senhor, come alguma coisa. E a resposta de Jesus é muito interessante. Ele diz assim: olha, a minha comida, aquilo que me alimenta, aquilo que me fortalece, aquilo que me mantém em pé, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Um outro ensinamento significativo desse texto, agora não baseado mais na atitude dos discípulos ou no exemplo da mulher, é do próprio Jesus, que tem a ver com as nossas prioridades. Essa não é a primeira vez que Jesus deixa claro aos seus discípulos sobre o que move o seu coração, o que conduz as suas prioridades, o que determina as suas ações. Jesus entende perfeitamente o significado da palavra ser enviado por Deus. Ele é enviado por Deus e disse aos seus discípulos que eles e nós somos enviados por Deus. Jesus disse aos seus discípulos: da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio. Ou seja, o mesmo chamado, o mesmo envio que Jesus teve por parte do Pai, é o mesmo chamado que nós recebemos de Jesus. Jesus entende qual é esse significado. No Evangelho de João há duas palavras que expressam bem o significado da palavra enviado. O primeiro, apostolém, que aparece 17 vezes, e a outra palavra aparece mais 27 vezes, ou seja, isso significa que em todo o Evangelho de João há 44 menções à ideia de Jesus ser enviado da parte de Deus. Mas uma das coisas que marcam o seu envio é a obediência, é o comprometimento. João capítulo 5, verso 36, ele diz: eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e eu estou realizando. Testemunha que o Pai me enviou. João 17,4, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a fazer. Uma das características mais marcantes do chamado de Jesus é exatamente a sua obediência. Eu estou aqui para cumprir aquilo que Deus me deu. Os discípulos estavam concentrados em comer, em almoçar. Jesus estava concentrado em fazer a vontade do Pai, em realizar a obra que o Pai havia dado a ele para fazer. A gente não sabe, o texto não diz, se Jesus chegou a beber alguma coisa, se Jesus chegou a comer alguma coisa que os discípulos haviam trazido ali. Mas Jesus viu um vilarejo inteiro de samaritanos ter fé nele e descobrir que ele era o Salvador do mundo, porque ele decidiu obedecer, ele decidiu estabelecer prioridades. Jesus veio para buscar os perdidos, segundo Lucas capítulo 19, verso 10. Comida e bebida para Jesus eram secundárias, alcançar as pessoas era o principal. E obviamente que quando eu estou falando aqui de comida e bebida, eu estou generalizando. Mas o principal para a nossa vida é obedecer o Pai. O principal para a nossa vida é alcançar as pessoas, servir o mundo, amar o nosso próximo. E nós não podemos deixar que coisas secundárias tomem o lugar dessas coisas. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o mais importante é cumprir aquilo que Deus me deu para fazer, do que alimentar os meus próprios desejos, as minhas próprias necessidades. Primeiro, eu cumpro a vontade do Pai. Depois, eu olho para as minhas próprias necessidades. E isso é muito difícil numa sociedade como a que nós vivemos hoje. Uma sociedade cheia dos direitos, cheia da ideia de alimentar as suas próprias necessidades. Por isso que eu comecei dizendo que nós não precisamos de muita coisa para obedecer a Cristo e cumprir a sua comissão. A gente que eu encontro ao longo do caminho dizendo: olha, eu quero servir lá na África, mas primeiro deixa eu fazer isso. Segundo, deixa eu fazer isso. Quando eu terminar a minha 54ª, 6ª graduação, aí eu vou. E aqui não tenho nada contra a graduação, eu mesmo tenho algumas, mas a questão aqui não é essa.
Quando eu conquistar o meu primeiro milhão, aí eu vou investir no reino. Quando a minha casa estiver pronta, eu vou fazer isso. Quando... E a gente vai colocando quando, a gente vai colocando quando, a gente vai colocando quando. A gente não sabe definir as prioridades. A prioridade de Jesus é cumprir a ordem que Deus havia dado para ele. E a nossa prioridade precisa ser cumprir a ordem que Deus deu para nós. Como discípulos, nós não podemos nos concentrar naquilo que é temporal, mas precisamos nos concentrar naquilo que é espiritual e eterno. Na nossa caminhada, nós muitas vezes, colocamos à frente aquilo que é passageiro e não aquilo que é eterno. A salvação das pessoas, a presença de Jesus na vida das pessoas é eterna. E nós precisamos nos preocupar com isso e ter a mesma atitude de Jesus. O mais importante aqui é cumprir a vontade do meu Pai. Sabe quando o Evangelho avança? O Evangelho avança quando nós, como igreja, definitivamente definimos e decidimos servir o mundo através da nossa vida, através daquilo que Deus tem dado para nós, amando o próximo, da mesma forma que Deus amou. As nossas atitudes, elas precisam refletir o Evangelho na vida das pessoas. Aquilo que nós fazemos, como vivemos, como agimos, as nossas prioridades, as nossas ações, o nosso modo de lidar com as coisas, o nosso modo de lidar com as pessoas, tudo que envolve a nossa vida precisa refletir o Evangelho na vida das pessoas. A nossa palavra, o nosso pregar. Quantas vezes Deus tem colocado pessoas diante de nós, pessoas que estão desesperadamente necessitadas de ouvir o Evangelho, e nós continuamos ligados às nossas próprias prioridades, sem termos em nós um espírito de deixar-se escandalizar pelas possibilidades do que Deus está fazendo. Moça, mas como que Deus pode mudar essa pessoa? Como que Deus pode alcançar essa pessoa? Tendo em nós um espírito de deixarmos aquilo que nos impede, as coisas que nos seguram, para sermos ágeis na proclamação do Evangelho. Como diz um autor, pregando o Evangelho em todo o tempo, a toda pessoa, em todo lugar. Isso é o que Deus espera de nós, que nós possamos pregar o Evangelho a toda pessoa, em todo tempo e em todo lugar. Sua vida precisa ser uma vida de pregação. Sua caminhada precisa ser uma caminhada de pregação. Para obedecer a Deus e cumprir a sua vontade, nós precisamos ter essa atitude, ou essas atitudes. Deixar de lado os nossos preconceitos, deixar de lado as nossas pré-definições, a nossa religiosidade que nos atrapalha de ouvir, entender e responder claramente às ordenanças de Cristo. Nós precisamos deixar de lado aquilo que nos amarra, nos impede, abandonar os pesos que nos impedem de sermos mais ágeis na proclamação do Evangelho. Afinal, vamos cumprir muito em breve 2000 anos da grande comissão. 2000 anos, desde que Jesus subiu aos céus e disse: vão por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. 2000 anos. 2000 anos vão se passar e nós ainda temos cerca de 1/3 de todo o mundo do planeta Terra que nunca ouviu o Evangelho. Nós precisamos nos tornar servos fiéis, que buscam em todo momento, em todas as coisas, em tudo aquilo que nós estamos envolvidos, fazer a vontade daquele que nos enviou. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus anseia de nós. Mas Deus não quer que essa seja mais uma conferência, que seja mais um momento, que seja mais uma vez nós ouvimos sobre isso. O que Deus espera é uma atitude igual daquela mulher.
E nós não precisamos de muito para fazer isso. Conte aquilo que Deus... Uma vez, conversando com uma pessoa, ela falou assim, mas eu não sei como evangelizar. Eu não sei como falar de Jesus. Eu falei assim, você recebeu Jesus na sua vida? Sim. Fala o que Jesus fez na sua vida. Conta para essa pessoa como Deus te tirou da onde você estava e onde Deus te colocou hoje. O que Deus fez? Como Deus te abençoou? Como Deus mudou a sua vida? Como o seu relacionamento foi restaurado? Como a sua vida foi restaurada? Como você começou a viver uma vida digna da vocação do Evangelho? Conta para as pessoas o que Deus fez na sua vida. A única maneira de nós dizermos que nós não sabemos compartilhar o Evangelho é acreditar que Deus não fez nada na nossa vida. Porque se Deus fez alguma coisa na sua vida, se Deus te trouxe aqui, se Deus tem cuidado de você, se Deus tem manifestado a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia sobre a sua vida, isso significa que Deus fez algo. Então, só fale sobre isso. Fale. E a outra coisa, e eu queria terminar dizendo isso, eu colei o cartão aqui, tá, gente? A outra coisa que eu queria dizer para vocês é: preguem o Evangelho. Nós estamos vivendo num momento da igreja brasileira em que pessoas estão dizendo, você não precisa pregar, é só você viver uma vida assim, que demonstra Cristo. O Evangelho não se pega igual Covid, não se pega para os adeptos da tecnologia por Bluetooth. Você fala assim, abre o seu Bluetooth, eu vou te mandar o Evangelho. Não é assim que funciona. O Evangelho precisa ser proclamado, anunciado, verbalizado. As pessoas precisam entender que Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou, para que a gente pudesse usufruir de uma vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Qualquer outra coisa, abandone. Essa é a mensagem que nós precisamos proclamar. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por todos esses exemplos que nós vimos. Os exemplos dos discípulos que não alimentaram preconceito, que não ficaram duvidosos da atitude de Jesus, mas entenderam que ali havia algo a aprender, que Jesus estava sempre pronto a alcançar todas as pessoas, independente da sua situação, independente do seu contexto. A atitude da mulher que, sendo alcançada pelo Evangelho, saiu imediatamente para proclamar esse Evangelho e anunciar aquilo que Deus havia dito através de Jesus. Mas, acima de tudo, a atitude de Jesus, que põe em primeiro lugar obedecer ao chamado de Deus, deixando até mesmo as suas necessidades mais básicas em segundo lugar, para cumprir a vontade, a vocação, o chamado que Deus tem para nós como igreja, de levar o Evangelho, de proclamar o Evangelho, de amar a Deus acima de todas as coisas, de amar o nosso próximo acima de todas as coisas, e acima de tudo, de servir o mundo em que nós fomos colocados. Nós queremos ser uma igreja que serve através do amor que nós temos para Deus, e o amor que nós precisamos ter para as pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.